Aleluia, graças a Deus. Graça e paz, amém? O nosso Redentor vive. Jesus é vivo, o nosso Deus é um Deus de poder, amém? De cura, de salvação. Nós cremos no Evangelho vivo de Cristo Jesus, aquele que derramou o sangue dele para nos lavar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça. Você crê nisso? Aleluia, aleluia, amado. Aleluia, o nosso evangelho é de poder, é de transformação, é de redenção. Não há situação que não possa ser transformada pelo evangelho de Jesus. Não há coração, não há vida, não há perspectiva que não possa ser mudada e transformada. Nós cremos no evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Você crê nisso? Então declara para o seu irmão: e o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo o que crê. Aleluia, nós cremos no Evangelho. Glória a Deus. Estou muito alegre de estar aqui. Bênção, acabei de chegar de viagem. Estava com alguns irmãos lá no Rio. No Rio não, onde é que eu estava mesmo? Estava lá em... No Rio foi a semana passada. Estava lá em Santa Catarina. Isso. Deu um turnover aqui. E nós acabamos de chegar lá de Camboriú. Estávamos numa conferência lá. E foi tremendo ver o que Deus operou lá, e maravilhas, enfim, muitas coisas para a gente estar compartilhando aí nas nossas conversas. Eu queria chamar minha esposa, porque Deus moveu algo no nosso coração aqui, e ela vai estar lendo um trecho da palavra de Deus, também ministrando um cântico para nossa edificação, para que a gente possa realmente liberar uma palavra da parte de Deus aqui agora, amém? Aleluia. Eu creio mesmo que tudo que já aconteceu até agora, e eu vi a luta da Cida ali tentando sintetizar. São tantas bênçãos a ser compartilhadas, né? Mas eu quero te dizer, Cida, e quero dizer a todos que estão aqui com a gente nessa noite: o Senhor do tempo está aqui, e Ele quer transformar tudo que nós ouvimos nessa noite em vida. Amém? Contai uns aos outros. A Cida fez uma pregação linda hoje. Contai uns aos outros os benefícios que eu tenho feito no meio de vós, para que sejais encorajados. Por 8 vezes a Cida falou que está há 16 anos no certo. Sabe o que a Cida pregou para mim hoje? Perseverança. Se Deus não usasse mais nenhuma palavra, nenhuma parte do texto da Bíblia, nenhum cântico, eu já seria edificada extremamente hoje. Porque o que o Senhor Deus quer é que nós perseveremos naquilo que Ele já nos instruiu. Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, amém? E quando eu fui pegar o Júnior às 7h10 no aeroporto, e de lá até aqui ele contou no mínimo 20 milagres. Porque o Júnior, quando chega assim, ele é tremendo, ele quer contar tudo. E de tumor grande, a multiplicação de ouro, ele teve lá oportunidade de ver nesse final de semana. E aí, quando a gente estava descendo aqui, eu falei: Senhor, que Deus te use mesmo, viu, Júnior? Que Deus te abençoe com uma palavra de ânimo para as nossas vidas nessa noite. Porque o Senhor já me abençoou com uma hoje de manhã. Se você achar que Deus quer nos usar juntos, o trecho da palavra é esse, lê. Então acho que Ele achou que isso pudesse acontecer, por isso que Ele me convidou. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho, no livro de Tiago. Eu vou pedir para o Júnior ler, porque a voz dele é linda. E ele tem uma capacidade de locução muito melhor do que a minha. Abra sua Bíblia, eu vou ficar com a minha aberta, porque eu quero dar ênfase. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, tudo que Deus quer te falar nessa noite, que Ele já empreendeu céus e terras, e o Filho dele, para que Ele te possa olhar como um amigo, e te dizer: você é meu amigo. Amém? Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano,
E se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir para outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tudo que Deus está nos chamando nessa noite é para que nós possamos materializar a nossa fé. Amém, igreja? Porque até o diabo sabe do poder da igreja e do poder de Deus através da igreja. E ele estremece. E eu queria cantar um cântico, o Júnior me pediu. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos ministrar quietude. Deixa as crianças, mamãe e papai. Se você não conseguir dominar seu filhinho, deixa ele. Mas domine a sua alma para que você possa prestar atenção naquilo que Deus está te falando nessa noite. Tudo que Deus quer te dizer nessa noite. Você é meu amigo. Tudo que Deus quer te dizer nessa noite. Você creu e também fez como oferta daquilo que eu te ensinei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu abençoarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, oh Senhor, nos ajuda. Este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também os amarei e me manifestarei a Ele. Ó Deus, nós queremos tudo que nós desejamos nessa noite é a sua manifestação em cada um de nós. Oh Deus, como nós reconhecemos que o Senhor já deixou preceitos, que o Senhor já fez tudo em Cristo Jesus, que o Senhor nos tem atraído para a tua presença, que o Senhor tem permitido sinais e prodígios, como o Júnior pôde encher o meu coração nessa noite de alegria de ver que essa promessa tem acompanhado aqueles que confiam no teu nome nesses dias.
E o Senhor disse que acompanharia mesmo. Mas, Senhor, que nessa noite o Senhor possa mesmo, com tudo que nós somos desafiados como igreja, tocar no nosso coração. O nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso. Temos consciência disso. Nosso coração deseja as coisas que o Senhor muitas vezes já nos avisou, que no final vai nos levar para a morte, não para a alegria. E nós te pedimos em nome de Jesus, olha com os teus olhos de amor para cada um nessa noite. Porque o seu amor, Senhor, afasta de nós todo medo. Ama mesmo, o que eu te peço, ama cada um de nós essa noite. E manifesta, Senhor, a cada um de nós, para que o nosso coração seja transformado. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Você crê nisso? Você pode dizer assim com a sua mão: eu creio. Irmãos, Deus não está te pedindo para que você minta. Hoje é uma noite de cura. Se você tem dúvidas disso ainda, faz como eu fiz um dia. Eu quero crer naquilo que esse menino está me ensinando nessa noite, Deus. Mas tu conheces a minha limitação. Tu sabes dos meus pecados. Tu sabes como eu sou difícil. Tu sabes como para mim 2 mais 2 é sempre 4. Me dá um sinal de que o Senhor é um Deus vivo. Se você é um Tomé como eu era um dia, não tenha dúvida de fazer isso hoje. Sara a minha incredulidade. Eu quero fazer um apelo para aqueles que estão enfrentando luta na área da incredulidade. Se você quiser levantar a sua mão, eu quero ministrar. Espírito Santo que nos ensina e que nos convence da verdade. Tem alguém enfrentando aqui alguma dificuldade de crer que esse monte que você está vivendo é impossível de ser transportado ou de ser até transponível? Amém, amém. Eu vou orar. Senhor, abençoa essas pessoas. Espírito Santo do Senhor, o único que nos convence e que testifica em nós que nós somos filhos do Senhor. Ajuda esses irmãos a te perceber em todas as coisas. Manifesta a eles, Senhor. Manifesta a eles, Senhor, aquilo que tu és, um Pai amoroso, que cuida de todos nós e que ama todos nós igualmente. Não faz acepção de pessoas. Mas o que nós queremos falar nessa noite ao nosso coração e à nossa alma: aquieta-te na presença do Deus vivo, do ensino da palavra de Deus, porque coração é aí que tu vais achar vida. Guarda, guarda. Sim, Senhor. Aquele que tem... Canta, igreja, isso. Canta isso olhando para o irmão. Pega na mão do irmão. Isso é antigo. Aquele que tem os meus mandamentos, se os guardar, esse é o que me ama. Só isso. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é. Agora canta a promessa. Ele que me ama será amado do meu Pai. Canta pro seu esposo, não perde tempo não. Olha nos olhos dele. Canta pro seu filho.
Jesus vai manifestar: você ama Ele de todo o seu coração. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 17. Jeremias, no capítulo 17. Nós queremos nesse breve tempo estar compartilhando alguns princípios da palavra de Deus em cima daquilo que Deus mesmo já está operando na nossa vida, no nosso coração, trazendo todos esses testemunhos a nós. E é uma palavra de Deus profética sobre a nossa vida essa noite. E a palavra de Deus diz que a palavra profética é para ensino, para exortação e para consolo. Amém? Então aqui em Jeremias 17, a partir do verso 5, nós lemos o seguinte: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Repita isso comigo aí, deixa essa palavra entrar no seu coração. Que faz da sua carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Veja o que a palavra de Deus diz: ele será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vamos dizer isso juntos: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes, no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Repita isso aí: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Então Deus pergunta: quem o conhecerá? Eu, Senhor, é que conheço o coração e provo a mente. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Na metade dos seus dias, elas o deixarão, e no seu fim, ele se mostrará insensato. Trono de glória, exaltado desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Diga comigo: a fonte das águas vivas. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que Ele é que esquadrinha o coração, Ele é que sonda o nosso entendimento. Ninguém conhece, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração nessa noite. Ninguém conhece nem mesmo o seu próprio coração. Amados, muitas vezes nós não sabemos definir claramente as verdadeiras razões do nosso coração, do nosso próprio coração. Quantas coisas nós fazemos, em quantas coisas nós dedicamos nosso esforço, nosso empenho, nossa capacidade, nossa energia, e as nossas razões mais íntimas não são genuínas e nem absolutamente sinceras. Você quer ver uma prova de que nem todas as nossas intenções são genuínas
e absolutamente sinceras, a facilidade com que a gente se desaponta com as pessoas. Quem aqui nunca sofreu um desapontamento? Quem aqui nunca sofreu um desapontamento? Hã? Sabe o que é o desapontamento? O desapontamento não é o sinal do erro dos outros. O desapontamento é o sinal dos nossos equívocos. O desapontamento não fala o tanto que o erro dos outros foi grave. O desapontamento apenas revela o quanto o nosso coração estava o quê? Enganado. O quanto as nossas intenções não eram as mais sinceras. Amados, porque o desapontamento é sinal de que nós estamos esperando alguma outra coisa que não apenas abençoar a pessoa. Quando nós nos desapontamos é porque de alguma maneira nós estávamos esperando algum tipo de reconhecimento ou retribuição pelo esforço empreendido. Amados, nós não conhecemos o nosso próprio coração. A facilidade com que a gente desanima. Sabe o que o desânimo revela? Que o nosso coração não era sincero. A facilidade com que a gente se irrita. A facilidade com que a gente critica. A facilidade com que a gente julga. A facilidade com que nós atribuímos aos outros intenções. Por que nós não suspeitamos o bem? Por que quando alguém faz alguma coisa a gente não suspeita o bem? Fala, não, mas eu é que devo estar enganado. A intenção dele não é essa que está aparecendo. Na verdade, ele não tinha a intenção de me prejudicar. Por que a gente não pensa assim dos outros, amados? Por que nós temos a facilidade de quê? De suspeitar o quê? O mal. Suspeitar o mal. Desapontar. Irritar. Desanimar. São coisas próprias do quê? De um coração enganoso. Nós confessamos amor, confessamos fidelidade, confessamos compromisso. Por isso, amados, o cumprimento de toda a lei do Senhor qual é? Qual é o cumprimento de toda a lei? Amado, qual é o cumprimento de toda a lei? Qual é o cumprimento de toda a lei? Qual é o mandamento de Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Qual é o mandamento de Deus? Hein? Amarás. Diga comigo, amarás. Amados, Deus não deu 10 mandamentos. Deus deu um só mandamento. Os 10 mandamentos foram apenas um indício. A lei era a forma natural de tentar entender o que o amor pode significar de maneira sobrenatural. Mas o cumprimento sobrenatural, o cumprimento da lei que é contra a natureza do nosso coração. E o nosso coração naturalmente é o quê? Enganoso. Fala assim comigo, desesperadamente. Amado, eu quero te dizer uma coisa, eu ando desesperado em perceber o quanto o nosso coração é enganoso. Enganoso. E o cumprimento da lei é o que, Marquinhos? Amar. E sabe o que a palavra de Deus diz? O amor não se ofende. Diga comigo, não se ofende. Amado, agora diga comigo assim, o amor não se irrita. Eu vou repetir porque eu acho que você não ouviu. Diga assim comigo, o amor não se irrita. Como é que nós amamos
e ao mesmo tempo ficamos irritados com as pessoas que amamos. Ei, meu irmão, me conta, me ensina nessa noite, que eu estou querendo aprender de Deus. Não se irrita, não se ofende. Ei, meu irmão, não suspeita mal, não desiste, tudo crê, diga comigo, tudo crê. Amados, nós temos que pedir de Deus um raio-x, um eletrocardiograma, uma tomografia computadorizada. Como é que chama aquele negócio agora, sofisticado agora? Ressonância magnética. Nós temos que pedir tudo que for possível a Deus, para que Ele esquadrinhe, para que Ele sonde, para que Ele busque no íntimo do nosso coração o que é que existe de maldade lá dentro, para que isso possa ser arrancado e nós possamos ser conduzidos no caminho da verdade. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Sabe o que a palavra de Deus diz, Aurélio? Que aquele que ama não espera receber nada em troca. Por isso ele não se irrita, por isso ele não suspeita mal, ele não se ofende, ele não desanima. Amados, Paulo está escrevendo à igreja de Gálatas, e ele diz o seguinte, ele diz: meus irmãos, eu estou assustado. Paulo falando aos Gálatas, por isso que eu falei, eu ando assustado. Amados, eu ando assustado de ver a velocidade com que nós passamos do evangelho que nos transformou, o evangelho que nos curou, para um outro evangelho. É impressionante a velocidade com que o nosso coração se corrompe. É impressionante a velocidade com que o nosso coração se degenera. É impressionante como nós falhamos e descumprimos os compromissos assumidos uns com os outros. É impressionante a velocidade com que nós desistimos, com que nós recuamos, com que nós deixamos de ter esperança. Então Paulo diz isso, ele diz: quem vos persuadiu? Quem mexeu no seu entendimento? Quem mexeu na sua cabeça? Quem mudou seus valores? Quem colocou no seu entendimento outro evangelho que não aquele que transformou você numa criatura semelhante a Cristo Jesus? A palavra de Deus, amados, diz assim: de todas as coisas, diga comigo, Provérbios capítulo 4, de todas as coisas, guarda o teu coração, porque é dele que procedem os caminhos de vida. Amados, nós temos nos preocupado em guardar tanta coisa. Tem gente tentando guardar dinheiro, tem gente tentando guardar comida, tem gente tentando guardar a vida dos outros, tem gente tentando guardar o futuro, tem gente tentando guardar patrimônio, tem gente tentando guardar conhecimento. Sabe o que a palavra de Deus diz? Se você quer se esforçar por alguma coisa, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque as coisas não são o que parecem. As coisas não são o que parecem. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque muitas vezes, amados, nós vivemos uma vida de aparência. Nós vivemos para manter uma aparência. Nós queremos sustentar uma imagem construída, mas o nosso coração já está longe de tudo aquilo. O nosso coração está longe das pessoas, está longe dos amigos, está longe dos verdadeiros objetivos, e já nós não sabemos mais por que é que nós estamos metidos naquilo. Porque o coração se perdeu, a esperança se foi,
a ternura, a alegria, o respeito, o ânimo, a vida, o prazer. Guarda o teu coração. Por quê? Porque ele é desesperadamente corrupto. Você tem um propósito no coração hoje e você pode não tê-lo mais daqui a 2 horas. Você firma um propósito hoje no coração e você pode não tê-lo mais amanhã de manhã. Deus ministra uma palavra no seu coração agora e você sai daqui carregado de unção, de vigor, de fé, de ânimo. Mas se você não guardar o seu coração de hoje até amanhã cedo, os passarinhos vêm e roubam do seu coração essa palavra. E amanhã você já amanhece aflito com as mesmas coisas, correndo atrás das mesmas prioridades anteriormente estabelecidas e tudo vai embora. Um telefonema, um aviso, uma notícia no jornal, uma pessoa que te liga, alguém que propõe um negócio para você, um tropeção na escada, uma palavra mal falada de manhã, um gesto da sua esposa, uma preocupação do seu filho, rouba do seu coração. Os cuidados dessa vida sufocam uma disposição anteriormente firmada e o seu coração se perde, se corrompe. Se corrompe. Você faz juras de amor às 5 horas da tarde. Mas se o seu marido não te pegar pelo braço do jeito que você gostaria, a jura vai embora. Você penteia o cabelo dizendo que é para ele. Mas se ele não repara, era melhor que você não tivesse penteado. Porque não era para ele. Para quem que era? Para quem que era? Para quem que era aquele penteado? Para quem que era? Se era para ele, por que você não contou? Por que você não ficou esperando até que ele errasse? Você penteou o cabelo para ele, mas você ficou esperando até que ele errasse, até que ele falhasse? Por que você não avisou antes que ele falhasse? Antes que ele machucasse você? Mas não, você fica ali medindo. Será que ele vai lembrar? Será que ele vai reparar? Será que eu sou importante para ele? Então não era para ele. É para que você se sentisse reconhecida e amada. Você compra um presente, você prepara um dia, você quer fazer uma surpresa, mas ela está ocupada. E você não respeita isso, você quer que ela pare e olhe para você e te atenda na hora que você planejou. Então sai tudo pela culatra, a coisa não funciona, você fica irritado. Para quem que era o presente? Para quem que era? Então por que você não esperou até que ela tivesse calma? Até que ela pudesse prestar atenção em você? Até que ela tivesse atendido tudo aquilo que ela acha importante? Amados, a primeira coisa que Deus disse a respeito de cumprirmos a sua lei foi: não farás para ti o quê? Imagens. Eu começo a pensar, amados, que a lei dada lá no Velho Testamento não eram 10 leis, é a lei desenvolvida. O que significa amar? Sabe o que significa amar? Amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas como Jesus nos amou. Sabe o que significa, amado? Sabe o que significa? Significa, primeiramente, não fazer imagens. Não fazer para si imagens. E quantas imagens nós temos feito? E quanta necessidade nós temos de imagem? Para a gente se sentir seguro e para a gente sentir que Deus nos ama, nós precisamos do quê? De uma casa, de um carro, de um emprego. Nós precisamos construir com as nossas mãos uma imagem que nos dê o senso de quê? Segurança, sucesso, conquista, estabilidade, conforto. Mas muitas vezes, amados, as imagens que nós criamos são as imagens que nos corrompem. Deus pediu para você e para mim não fazer o quê? Imagens.
Eu tenho me perguntado até que ponto nós temos usado a fé na direção correta. Porque muitas vezes nós temos usado a nossa fé para espiritualizar as coisas materiais, em lugar de materializar as espirituais. Sabe como é que isso funcionou? Deus disse assim: eu já te abençoei com as coisas espirituais. Agora vai lá e frutifica, materializa. Torne visível o que eu já disponibilizei para você no mundo invisível. Então nós seríamos em Cristo, com Cristo e por Cristo, a imagem visível do Deus invisível. Então quem faria a imagem, amados? Deus faria imagem através de nós. Amados, Deus já se ocupou de produzir uma imagem humana que seja a expressão da essência divina. E sabe o que nós temos feito? Nós temos tentado produzir uma imagem divina que seja expressão da essência humana. Temos tentado divinizar muita coisa na nossa vida. Temos tentado espiritualizar nossas conquistas, espiritualizar nossos bens. Mas muitas vezes, amados, essas coisas não estão comprometidas com o amor que nós declaramos a Deus e às pessoas. Nossos bens, nossos patrimônios, nossas conquistas, nossos êxitos, nosso talento, nosso dom, as coisas visíveis, as imagens que Deus queria produzir através de nós, não estão comprometidas nem com Ele, nem com as pessoas que Ele quer amar. Sabe por quê, amados? Porque um dia o capeta nos fez olhar para a criação, não como objeto do nosso amor, mas como objeto do nosso consumo. E Deus havia dito para nós: frutificai, para que na sua frutificação a minha glória encha a terra. E o diabo veio e disse: não, a sua vida não é para frutificar, a sua vida é para comer fruto. Porque quando você tiver comido tudo que você puder comer nessa vida, você se sentirá um Deus. Então possua, adquira, tome, construa, faça, alcance com a sua mão, empreenda, porque quando você tiver empreendido tudo que você pode, quando você tiver construído tudo que você pode, quando você possuir tudo que você quer, você vai se sentir um Deus. Inatingível, sossegado. E aí ninguém vai afetar você, porque você não estará vulnerável a coisa alguma. Você tem tudo o que seu coração desejou. Você produziu todas as imagens de si mesmo. Aquilo que te acalenta, aquilo que te protege, aquilo que te dá senso de segurança. Onde é que nós estamos usando a nossa força, amados? A palavra de Deus diz: por que é que você ainda continua gastando a sua energia naquilo que não é pão? Por que é que você ainda continua gastando o seu potencial naquilo que não alimenta, naquilo que não edifica, naquilo que não transforma? Não farás para ti imagem. E quantas vezes, amados, a família que nós tentamos construir é o quê? O que é essa família que nós estamos tentando montar aí, amados? O que é, meu irmão? Fala para mim, o que essa família é? A imagem dos meus desejos, a imagem dos meus anseios, a imagem das minhas carências. O que são os nossos projetos e empreendimentos? A imagem das nossas cobiças. Então essas coisas se tornam o nosso Deus. E quando elas se tornam o nosso Deus, sabe o que acontece? A gente descobre que essas coisas não falam, não ouvem e não andam. Se olha para aquela família que você mesmo montou e quer encontrar nela as respostas para a sua alma, mas aquela família já não
não fala. Você olha para aquela empresa, para aquela casa que você quis tanto, e espera que ela te dê alegria, e você espera compartilhar com ela os seus sonhos, mas aquelas coisas já não ouvem. Você tenta passar de um lugar para o outro, para encontrar uma coisa melhor, maior, e que te mobilize, que enche o seu coração, mas aquelas coisas não deixam você andar mais. Você está amarrado, você está preso, você não pode se movimentar. São tantas obrigações, responsabilidades, são tantas coisas agora no seu coração, que você não sai mais do lugar. Sabe por quê? Porque essas coisas não andam. Elas não andam. Você não consegue externar seu coração a elas, porque elas não ouvem. Você não consegue obter delas nenhuma resposta, porque elas não falam. São imagens de nós mesmos, feitas com o nosso braço, fruto de um coração enganoso. Vamos deixar que o Espírito de Deus mova o nosso coração nessa noite. Amados, há coisas maiores e mais tremendas. Eu queria dizer para você uma coisa muito importante essa noite. Buscar a imagem da imagem. Conseguir obter a imagem da imagem é o princípio de toda ignorância. Há muitas pessoas que estão cercadas de ignorância, não conseguem mais saber para onde vão, não conseguem saber o sentido das suas vidas, não conseguem mais sentir alegria, não conseguem mais sentir ânimo, estão vencidas, desanimadas, machucadas, feridas, desapontadas, desencorajadas. Sabe por quê? Porque estão cercadas de imagens de si próprias. E essas coisas não falam, não ouvem e não andam, porque a imagem da imagem é o princípio da ignorância. Não fala, não ouve e não anda. Deus produziu a imagem do oculto, aquilo que ainda está por ser revelado, aquilo que está por ser conhecido. Esse é o tremendo de Deus. Não é querer a imagem de nós mesmos, mas é querer a imagem que Ele pode produzir na nossa vida. Então a mulher que está ao seu lado é alguma coisa ainda por ser descoberta, todo dia, toda hora. O que há de Deus na sua esposa que você ainda não sabe? O que há de Deus no seu marido e que você ainda não conhece? O que há de Deus nos seus filhos e que você ainda não tocou? O que há de Deus no dom que Ele te deu e que você ainda não liberou? Amados, nós queremos a imagem do oculto, nós queremos a imagem do não revelado, nós queremos a imagem de Deus na nossa vida, nós queremos esse mistério, é o amor de Deus que não tem limite, onde não há fronteira. Eu conheço hoje, quero conhecer mais amanhã, eu conheço amanhã e quero mais ainda depois de amanhã. Eu quero todas as coisas, Deus, eu quero penetrar o que eu ainda não penetrei, eu quero perdoar hoje, amanhã e depois. Eu não quero me poupar do privilégio de aprender, de resgatar, de estender, de ajudar, de conhecer, de ouvir, de falar e de andar. Amado, onde é que está a sua confiança? Onde é que você anda pedindo força para Deus? Para que Ele torne o seu braço mais forte? Vamos ter uma palavra de oração. Sobre todas as coisas guarda o teu coração. O salmista, depois de falar o tanto que ele estava maravilhado com o poder de Deus na vida dele, ele fala: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabes o meu deitar, o meu levantar, Tu conheces todos os meus limites. Agora eu te peço, apesar de estar assim impactado pela Sua glória, apesar de saber o quanto o Senhor me conhece, a verdade, Deus, é que eu não Te conheço totalmente. Então sonda o meu coração, me liberta das minhas esquisitices, me liberta dos meus enganos, esquadria o meu pensamento e guia-me por esse caminho, onde eu possa conhecer o que eu não conheço ainda. Sonda o meu coração e guia-me pelo caminho da vida.
Vamos orar, amados, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus, vamos colocar o nosso coração diante dEle. E eu queria lembrar você a história de Noé. Eu tenho visto tanta coisa acontecendo no meio da igreja. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo e falar de quantas coisas maravilhosas Deus tem operado no nosso meio. Mas eu tenho visto tanta coisa acontecer hoje em dia, tanta coisa, tanta coisa. E eu aprendi uma coisa com meu pai, quando a gente era menino. Quando algum irmão em casa errava, e ele ia disciplinar, e os outros queriam ficar assim, como quem não tem nada com aquilo, porque é o outro que estava errado. Meu pai sempre falava para a gente: e vocês põem só as barbas de molho. Ah, amados, Noé foi um homem usado por Deus. A palavra de Deus diz que sobre toda a terra não havia um justo, só Noé. E Noé agradou a Deus. E Deus entendeu que através de Noé ele iria começar tudo de novo. E quando as águas baixaram, o dilúvio passou, Noé fez descer toda a família dele. A palavra de Deus diz que Noé plantou uma vinha. E a vinha deu frutos, porque era promessa de Deus a frutificação. Mas sabe o que aconteceu, amados? Em lugar de glorificar a Deus, em lugar de multiplicar os frutos, sabe o que Noé fez? Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Em vez de plantar uma outra vinha e começar um processo de multiplicação, ele foi lá e encheu a cara com a vinha que ele tinha plantado. E ficou embriagado, tonto, bebum, ruim. A tal ponto, amados, dele ficar nu diante dos seus filhos. A sua vergonha foi descoberta, porque de novo o homem revelava algo. Revelava que a sua natureza estava corrompida. O homem não pensava mais como um doador. O homem pensava agora apenas como um consumidor. Aquilo que Deus punha na mão dele era para ser consumido. Aquilo que Deus punha na mão dele não era a imagem do Criador na vida dele para que ele pudesse multiplicar e encher a terra. Era a imagem de si mesmo, para que ele pudesse satisfazer as suas necessidades. Apesar de ser um homem justo, quando aquela vinha deu fruto, Noé não viu nela a graça, o favor de Deus, a bênção de Deus, ungindo e preparando a sua vida para encher a terra de frutos. Quando aquela vinha deu frutos, Noé viu ali o que, amados? O resultado do seu trabalho, e se viu no direito de tomar todas as uvas, até que não houvesse mais espaço, até que a sua mente estivesse entorpecida e o seu coração corrompido. O que Deus está te dando, amados, é para quê? Para você ver nisso o fruto da sua competência e usar conforme a sua própria vontade? Ou para você ver nisso o que você ainda não conhece de Deus e estimular você a procurar conhecer mais ainda? O que Deus colocou na sua mão é a imagem acabada de você mesmo? Ou é o desafio para você conhecer aquilo que você ainda não conhece? Um homem que acabou de ser chamado por Deus de justo, 40 dias depois e alguns meses, bêbado, embriagado com a sua própria vinha. Quantos de nós muitas vezes perdemos o rumo da nossa vida porque nos embriagamos com as coisas que Deus mesmo colocou na nossa vida, mas ao olharmos para elas, entendemos que elas foram o quê? Frutos de nós mesmos. Amada, a família que está com você não é sua. A esposa que está do seu lado não é sua possessão. A esposa que está do seu lado
É a oportunidade que Deus te deu de você conhecer os mistérios dele a respeito do amor. O homem que está do seu lado não é sua possessão. Amém? O homem que está do seu lado é o quê? É a oportunidade de você conhecer de Deus o que você ainda não conhece. Os nossos filhos não são nossos. As empresas não são nossas. Quem crê nessa palavra? Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus de graça e bondade, Senhor, eu quero clamar por cura nessa noite. Ó Deus, a tua palavra diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que te ama. E o teu mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo. Ao próximo como Jesus nos amou. Ó Deus, a palavra que nós lemos hoje fala de obras. Mas que obras são essas? Quantas vezes, Deus, essas obras não funcionam porque elas são o retrato de nós mesmos? Quantas vezes, ó Deus, essas obras não transformam vidas porque são a nossa necessidade de fazer alguma coisa para nos sentirmos reconhecidos? Ó Deus, liberta-nos do desânimo, o desapontamento, a irritação, a suspeição. Liberta-nos, ó Deus, da malícia. Tua palavra diz que a malícia, que é suspeitar mal, entristece o espírito. Para que nós saibamos amar, para que nós sejamos, ó Deus, a imagem que o Senhor produziu. Que nós deixemos de ser produtores de imagens de nós mesmos, para que não nos embriaguemos com elas, Senhor, mas sejamos cheios do Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós clamamos por cura. Clamamos por cura. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Faça essa oração essa noite, amado. Que Deus sonde o seu coração. Que Deus sonde o nosso coração. Lá na intimidade dos nossos relacionamentos, não há lugar para desapontamento, para irritação, para desânimo. Nos projetos que nós desenvolvemos, não há lugar para egoísmo, para vaidade, para cobiça. Nas coisas que Deus tem colocado na nossa mão, não há lugar para ganância, para usura. Fala com Deus agora, amado. Diga: Senhor, som do meu coração. Amado, uma das poucas orações que Deus fez foi: filho, me dá o teu coração. Entrega seu coração hoje para Deus. De todas as coisas, o que há de se guardar, guarda o teu coração. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez esse cântico. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aleluia. Esse é o que me ama. Aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e
me manifestarei a Ele. Fica de pé onde você está aí. Qual é o mandamento de Deus, amados? Qual é? Amar. Eu quero te falar uma coisa essa noite. Só um minutinho. Quero te falar uma coisa essa noite. Nós não temos dificuldade com o que as pessoas fazem de errado. Viu? Não é o que as pessoas fazem de errado que nos irrita. Mas é a ideia de que nós fizemos o certo e agora nós temos direito sobre elas. Nenhum erro é irritante, a não ser que alguém tenha feito a coisa certa e agora se julgue no direito de cobrar dos outros. Porque o erro não é passivo de irritação, mas todo erro é passivo de quê? Perdão. Jesus não ficou irritado na cruz. O que ele ficou? Quebrantado. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Amar. Que as nossas obras sejam expressão visível desse amor e não de nós mesmos. Amém? Você está com seu cônjuge do lado aí, seu filho, então fala assim para seu marido, para sua esposa: você não é meu. Você não é meu. Mas você é uma expressão visível. Você é a expressão visível de tudo aquilo que eu ainda posso conhecer em Deus. De tudo aquilo que eu posso conhecer e exercer de Deus. Eu quero esse mistério. Eu quero esse mistério. Quem quer um mistério aí? Amém? Pega na mão do seu amigo aí, da sua amiga. Fala assim: eu quero esse mistério. Quero te conhecer. Lidinha, eu quero conhecer você. Bem. Bebel, eu quero te conhecer. Fala pro seu amigo aí: eu quero conhecer Deus na sua vida. Eu quero conhecer Deus na sua vida. Fala aí, amado: eu quero conhecer Deus na sua vida. Amém.